Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar de Byung-Chul Han mais uma vez, o meu filósofo favorito, ao lado de mais dois ou três, mas está na lista dos meus filósofos favoritos. Eu quero falar da Sociedade do Cansaço. Estamos chegando quase no fim, falta pouco, né? E agora nós vamos explorar o apêndice número 1, cujo título é Sociedade do Esgotamento. Muito bem, então vamos lá. Vamos ver o que tem nesse apêndice, né? Vamos puxar algumas citações aí para a gente compreender o porquê que Byung-Chul Han está valorizando tanto o esgotamento. Então ele diz assim: o sujeito obediente não é um sujeito do prazer, mas um sujeito do dever. Então ele está dizendo o seguinte: vivemos numa sociedade em que as pessoas estão cansadas, e uma das razões pelas quais estamos cansados é que nós estamos vendo a nós mesmos como pessoas que devem obedecer regras, né? E talvez a principal regra que estamos obedecendo cegamente é a regra de trabalhar, né? Estamos identificados com o excesso de ação, né? Sentimos vergonha do descanso, sentimos vergonha do lazer, sentimos constrangimento em ficar parados sem fazer nada, nos sentimos incomodados quando estamos desfrutando do ócio, né? É isso que ele está chamando de sujeito obediente, e esse sujeito obediente é fundamentalmente um sujeito do dever, é um sujeito que sente uma compulsão pelo dever, né? O dever, sobretudo, de trabalhar. Ele diz então num outro trecho: o sujeito de desempenho, né, quer dizer, aquela pessoa que vê a si mesma como uma pessoa que tem como principal marca a de realizar, a de fazer, a de apresentar desempenho, né? O sujeito de desempenho da modernidade tardia não se submete a nenhum trabalho compulsório, né? Quer dizer, ele não é coagido a trabalhar, ele trabalha e trabalha muito porque já foi convencido e internalizou a obsessão pelo trabalho como valor. Isso está dentro já do sujeito, né? Então vamos lembrar que quando ele se referia à filosofia de Michel Foucault, ele chamava o período anterior ao período em que estamos vivendo agora, usando a nomenclatura do filósofo francês Michel Foucault, de sociedade disciplinar. A sociedade disciplinar é uma sociedade de vigilância, é uma sociedade na qual as pessoas são coagidas a realizar as coisas. Alguém vigia e essa vigilância então cria em mim um constrangimento e me leva a fazer aquilo que socialmente é cobrado que eu faça. Sociedade de desempenho é uma sociedade pós-disciplinar, não é uma sociedade em que as pessoas procuram o desempenho porque estão sendo vigiadas ou estão sendo coagidas externamente. É uma sociedade em que as pessoas internalizaram o valor do desempenho e elas então buscam fazer isso por conta própria. Elas foram convencidas e internalizaram a obsessão, o desejo, o gosto pelo desempenho. Isso não é fruto de uma coação externa, é fruto de uma coação interna. Vamos lembrar que o livro começou usando a metáfora da doença autoimune, né? Sociedade disciplinar poderia ser comparada a uma sociedade em que o nosso sistema imunológico está sendo invadido por um agente externo, por exemplo, uma bactéria, um vírus, né? Sociedade pós-disciplinar é comparada a uma sociedade, a uma doença autoimune, quando o meu próprio sistema imunológico, o meu próprio organismo ataca o meu sistema imunológico, né? Então, não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro e que ataca a mim mesmo. Sou eu atacando a mim mesmo, né? Suas máximas, ainda seguindo essa citação, né, que eu parei para explicar, suas máximas não são obediência, lei e cumprimento do dever, mas liberdade e boa vontade. Do trabalho, espera, acima de tudo, alcançar prazer. Tampouco trata de seguir o chamado de um outro. Isso é característica da sociedade, das sociedades anteriores, que são as sociedades disciplinares. Ao contrário, ele ouve a si mesmo, deve ser um empreendedor de si mesmo, né? É interessante isso, porque
Uma das expressões que se utiliza mais na atualidade é empreendimento, né? Temos que ser empreendedores, empreendedoras, temos que tomar a iniciativa, né, de criar, de trabalhar, de criar novas frentes de trabalho. Isso porque o trabalho está se esgotando, ninguém diz que é por isso, não existe mais emprego para as pessoas. Se você quiser trabalhar, você vai ter que criar sua própria frente de trabalho. E você tem que ser o empreendedor de si mesmo, tanto no sentido de que você deve conseguir o seu próprio trabalho, deve ser criativo a ponto de ver alguma oportunidade nessa sociedade para você trabalhar, como também você é um construtor de si, né? Você empreende a si mesmo, você age sobre si, você cria a si, você transforma a si, né? Você não é moldado apenas por forças externas, você é moldado por você mesmo. E claro, uma vez que você foi convencido a ser um trabalhador, você vai trabalhar até cansar, né? Quando você está numa sociedade disciplinar em que a cobrança pelo trabalho vem de fora, você trabalha enquanto essa força externa está atuando. Quando essa força é retirada, você relaxa. Quando é você o empreendedor de si mesmo, você nunca relaxa, porque você nunca se distancia de si mesmo, você não pode, né? Então você está com você 24 horas e está cobrando a si mesmo 24 horas. E é por isso, de acordo com Byung-Chul Han, que a gente está entrando num estado de esgotamento, de cansaço. Assim, ele se desvincula da negatividade das ordens do outro, mas essa liberdade do outro não só lhe proporciona emancipação e libertação. A dialética misteriosa da liberdade transforma essa liberdade em novas coações, né? Então, nas sociedades disciplinares a gente era coagido, a gente tinha a nossa liberdade privada. Hoje nós somos explorados pela própria liberdade, estamos livres e ao mesmo tempo não estamos, né? Porque a despeito de estarmos livres, nos sentimos coagidos por nós mesmos a continuar trabalhando até o nosso esgotamento. É visto que, outra citação, que em última instância está concorrendo consigo mesmo, procura superar a si mesmo até sucumbir, sofre um colapso psíquico que se chama de burnout, esgotamento. O sujeito de desempenho se realiza na morte, realizar-se e autodestruir-se aqui coincidem. Então aqui os termos ficam bastante claros, né? O que é a síndrome de burnout? É o esgotamento. E por que ocorre o esgotamento, né? Ah, você trabalhou demais. Mas por que você trabalhou demais? Porque se cobrou demais. Por que você se cobrou demais? Porque o valor social é que a gente trabalhe demais, que a gente sinta envergonhado de descansar, né? Ou de não fazer nada, ou de desfrutar do ócio, né? Alguém que vem a público dizer que existimos para viver, para descansar, talvez não fosse alguém visto com muita simpatia. Mas as doenças psíquicas de hoje, tais como depressão, burnout, déficit de atenção ou síndrome de hiperatividade, ao contrário, não se vê a influência do processo de repressão e do processo de negação. Remetem antes a um excesso de positividade. Portanto, não são referidas à negação, mas antes à incapacidade de dizer não. Não ao não ter direito, mas ao poder tudo. Assim, a psicanálise não oferece nenhum acesso a elas. O que fazemos? Como é que combatemos a depressão, o burnout, o déficit de atenção, a síndrome de hiperatividade? Veja, se nós estamos atuando o tempo todo, estamos agindo o tempo todo e fazemos isso por convicção, é isso que ele chama de excesso de positividade, né? Esse impulso, esse convencimento de que devemos ser ativos, realizar, fazer algo o tempo todo. E fazemos isso porque internalizamos esses valores, não porque existe alguém cobrando externamente. Então, quando você está sendo cobrado externamente, você rompe esse vínculo com a exterioridade e você para de ser cobrado. Mas quando é você que cobra a si mesmo, é muito complexo esse processo de desacelerar, né? Vocês devem ter notado
que as pessoas estão o tempo todo sendo diagnosticadas como tendo déficit de atenção e síndrome de hiperatividade. Mas isso é visto como responsabilidade do sujeito. Você é assim, você nasceu assim. E talvez, em muitos casos, as pessoas não tenham nascido assim, elas aprenderam a ser assim. Elas estão tão aceleradas que perderam a capacidade de desacelerar. Ficaram viciadas nessa aceleração, né? Então vamos lá, de novo, eu sou professor universitário, lido com jovens, minha tarefa é fundamentalmente dar aula, né? É isso que faz um professor dá aula. E eu estou lá na sala de aula e eu tenho um determinado conteúdo para discutir, para analisar, preciso passar um tempo junto com esses estudantes. E é muito difícil conseguir a atenção dos estudantes, porque eles não são mais capazes de dialogar, de ler um texto, de discutir um texto, né? Eles estão acostumados com um TikTok de 30 segundos, estão acostumados com vídeos longos de apenas 2, 3 segundos, né? Há uma ironia, uma brincadeira, né? Um contrassenso nessa afirmação. E aí quando você precisa desenvolver um argumento teórico ao longo de 30, 60 minutos, né? 120 minutos, essas pessoas não são capazes de acompanhar esse raciocínio. E quando esse aluno tem que parar por 2, 3 horas para ler um texto que requer atenção, que requer esforço, essas pessoas não são capazes, né? Então vem a ideia de que elas têm déficit de atenção, né? Que elas têm síndrome de hiperatividade. Mas isso foi produzido pelo excesso de atividade, foi produzido pelo excesso de estímulo, pelo excesso de tempo que as pessoas passam ao celular e também diante de um computador. O sujeito do desempenho pós-moderno, que dispõe de uma quantidade exagerada de opções, não é capaz de estabelecer ligações intensas. Na depressão, todas as ligações e relacionamentos se rompem, também a ligação para consigo mesmo, né? Então, essa ideia de permanecer, de pegar algo e fazer essa coisa até o fim, de fazer algo que dure, é uma capacidade que está sendo extinta, lentamente está sendo extinta. As pessoas não têm mais ligações intensas, né? O aluno não se conecta a um professor por meia hora, 1 hora, 2 horas. Ele não é mais capaz disso. E claro que isso também vai ser transferido para outros domínios, como por exemplo, as pessoas não conseguem relacionamentos afetivos longos. Elas não conseguem se conectar a nada longamente, né? E o que o Byung está dizendo é que inclusive não conseguem se conectar a si mesmas, né? E essa perda de si talvez fosse uma forma de você explicar o porquê que as pessoas estão experimentando tanto a depressão. Outra citação: o burnout, ao contrário, é a consequência patológica de uma autoexploração. O imperativo da expansão, transformação, do reinventar-se da pessoa, cujo contraponto é a depressão, pressupõe uma oferta de produtos ligados à identidade. Com quanto mais frequência se troca de identidade, tanto mais se impulsiona a produção. A sociedade disciplinar industrial depende de uma identidade firme e imutável, enquanto que a sociedade de desempenho não industrial necessita de uma pessoa flexível para poder aumentar a produção, né? Então, cada sociedade é responsável por produzir o tipo de sujeito que ela precisa. Hoje precisamos de um sujeito, entre aspas, flexível, e é esse tipo de sujeito que está sendo produzido em massa. Esse sujeito flexível é o sujeito que pula de uma coisa para outra, para outra, para outra. Então ele tem essa flexibilidade, ele é multitarefa, mas ao mesmo tempo ele perde a capacidade de manter um foco, ou o foco em algo por um longo período, né? Então, por isso tantos diagnósticos de déficit de atenção, de hiperatividade, né? Mas isso pode ter, claro, alguma causa biológica, genética, mas aparentemente, pela frequência com que essas coisas estão aparecendo, provavelmente isso é fruto do excesso de estímulo ao qual as pessoas estão sendo submetidas na atualidade. E por fim, a última citação desse apêndice, cujo título é Sociedade do Esgotamento, é:
O sujeito de desempenho está livre da instância de domínio exterior que o obrigue ao trabalho e o explore. Está submetido apenas a si próprio, mas a supressão da instância de domínio externo não elimina a estrutura de coação. Ela antes unifica liberdade e coação. É interessante isso, né? Que ele está dizendo, bom, não tem mais uma instância de coação, não tem, mas tem, né? Por que que não tem? Não tem porque não é necessário que ninguém fique cobrando esse sujeito. Mas ao mesmo tempo você tem os meios sociais que produzem esse tipo de convencimento de que vivemos para a produção. Tanto é que isso funciona tão bem que esse meio de coação externo ele pode se ausentar, né? Então o grande paradoxo da nossa sociedade é que estamos livres e não estamos, quer dizer, somos explorados pela nossa própria liberdade, né? Quer dizer, temos liberdade para não fazer nada e, no entanto, não fazemos nada. O que fazemos é trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. É isso aí, mais um tópico do livro A Sociedade do Cansaço. Ainda falta mais um item, e aí nós vamos encerrar o nosso panorama desse livro. Espero que você esteja me acompanhando e me siga até o fim. Proximamente a gente se encontra com um outro vídeo. Um abraço e até lá!